E aí, meu povo, voltamos para mais uma aulinha de equações e inequações. Só que agora a gente vai operar com os valores desconhecidos. Ainda não estamos resolvendo formalmente equações, beleza? Olha só, a gente viu na aula passada a noção de quantidade desconhecida, a gente atrelou essas quantidades a incógnitas e também associou que essas quantidades desconhecidas poderiam estar representadas por letras, ao invés de desenhos, como vimos na balança e como lidamos, né, quando a gente é pequenininho nos livros. A gente cresce um pouquinho e começa a trabalhar com letras, tá? E por falar em letras, vamos expandir essa ideia. Deixemos agora de lado essa ideia quantidade, porque quando eu penso em quantidade eu penso apenas em algo positivo, mas não. A minha incógnita pode gerar algo que seja negativo. Eu tenho A menos 3 e isso dá como resultado menos 1. Qual o número que eu posso colocar aqui para subtrair com 3 e sobrar menos 1? E aí eu vou ter que pensar as contas que eu posso operar com os valores desconhecidos, com as incógnitas, tá? E agora eu estou chamando de valores, não quantidade só. São contas associadas aos conjuntos numéricos. Quais conjuntos numéricos, Celso? Todos os 4. Os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Esses 4 juntos formam um conjunto dos números reais. Não necessariamente nessa ordem. Depois a gente vai ter umas aulas de conjuntos, vamos falar sobre esses conjuntos em separado e o que é que eles têm em comum, tá? Beleza. Eu não vou trabalhar muito com os irracionais aqui, mas os racionais eu vou. O que são números racionais? Aqueles números decimais, com casas decimais, ou em formato de fração, tá? Na verdade, o número racional sempre pode ser escrito como uma fração, inclusive aqueles decimais. Mas voltemos para cá. Deixa isso para nossas aulas de conjuntos. Qual o número que eu ponho aqui, gente, para satisfazer essa igualdade? Não vou colocar essa simbologia ainda não. O meu A tem que valer quanto? 2. 2 menos 3 equivale a menos 1. Beleza? Mas agora, aqui eu estou descobrindo o valor da incógnita. Mas se eu quisesse operar com ela, vou agora operar com esses valores desconhecidos. Se eu tenho o dobro, só recapitulando, de uma quantidade A e tiro o triplo dessa quantidade A, isso resulta em quê para mim, gente? Isso resulta em ficar devendo a quantidade A. Mas eu prometi que eu não vou mais usar o termo quantidade, eu vou usar o termo valor. O dobro de um valor menos o triplo desse valor, inclusive não me importa se o valor é positivo, o valor é negativo, vai sobrar o quê? Menos esse valor. Basta pensar o seguinte, você mantém a quantidade que você não sabe quem é e manipula apenas os números que estão na frente. A propósito, esses números que estiverem na frente desses valores desconhecidos, eu vou chamá-los de coeficientes, tá? Os números que vêm próximos às quantidades desconhecidas, que estão multiplicando, que a gente sabe se está grudado, a gente viu na aula passada, é a mesma coisa de estar multiplicando, tá? Os números que estão aqui grudadinhos são os coeficientes, tá? Agora eu vou estar lidando e falando em coeficiente. Então, 2A menos 3A, basta conservar o A e manipular os coeficientes com a operação, ou seja, 2 menos 3. Se eu tiver aqui, ó, 5B mais 7B menos 3B, quanto vai resultar isso? O valor é o mesmo, é sempre B, tá? Aqui é como se fosse o quíntuplo de B, o sétuplo de B, o triplo de B. Eu estou juntando o quíntuplo com o sétimo de B, o sétuplo de B. Isso dá 12 vezes a quantidade ou o valor de B. E tiro o triplo disso. Me gera que situação? 9 vezes a quantidade B. Tá? E aí vai.
Celso, só vou trabalhar com inteiros? Não, como eu falei, eu vou trabalhar com racionais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade A pela metade, ou seja, ela dividida por 2, mais essa quantidade A, um terço dela, um valor A dividido pela metade, um valor A dividido por 3, tá? O que vai resultar isso daqui, gente? Como é que eu junto quantidades fracionárias? E se os denominadores forem distintos, eu vou trabalhar com uma coisa chamada MMC. Qual o MMC entre os denominadores dessa fração? 6. É o múltiplo comum entre 2 e 3. 2 e 3, inclusive, são números primos. Em outra oportunidade falaremos disso. Então, como é que eu procedo? Considero o MMC e efetuo de que forma? Ele dividido por 2 dá 3. Vezes o número que está aqui, porque eu tenho só o valor A. Significa que é uma vez esse valor. Lembra? Não tem nada aqui, tem 1. A gente viu na aula passada. Então, 3 vezes esse valor vai ficar o quê? 3A. Mais 6 dividido por 3, 2. Vezes uma vez esse valor, 2A. Ou seja, isso é igual, é a mesma coisa. Agora eu vou começar a usar igual para não ficar com essas setas. Lembrando que aqui começa a ter uma ideia de equação. 3 quantidades do A mais 2 quantidades do A, o melhor valor, dá o quê? 5A sobre 6. Então, juntar a quantidade, o valor A sobre 2 mais o valor A sobre 3 é a mesma coisa que fazer 5 vezes o A dividido por 6. Tá? Eu estou operando. Agora, se liga, eu quero trabalhar com uma situação desse tipo. Como é que eu leio essa situação? Eu tenho 3 vezes um certo valor x somado com 2. Como é que eu resolvo uma situação dessa? Como é que eu melhoro? Como é que eu manipulo uma situação dessa? Olha só, meu povo. O que significa multiplicar 2 por 3 mais 5? É a mesma coisa que multiplicar 2 por 3 e somar com 2 multiplicado por 5. O que eu estou fazendo é uma propriedade, tá, dos números naturais, aqui só tem números naturais, chamada distribuição. E não serve só para os números naturais, serve para todos os números que pertencem a esses conjuntos numéricos aqui. Se liga. Quando eu distribuo, o que é que significa? Eu tenho uma soma dentro de um parênteses ou uma subtração, beleza? Se eu manipular o número que está multiplicando essa soma, multiplicando ele por cada termo da soma e depois juntando os resultados, é a mesma coisa que multiplicar ele pela soma. 3 mais 5, 8. Isso aqui dá o quê? 16. Isso aqui dá o quê? 6. Isso aqui dá o quê? 10. 6 mais 10, 16. Para que então que eu tenho que fazer isso? Aqui eu não precisaria. Aqui eu poderia resolver logo somando e depois multiplicando. Eu não precisaria multiplicar e depois somar. O que eu quero mostrar é o seguinte, que você somar e multiplicar ou multiplicar cada parcela pelo valor da frente e depois somar, dá no mesmo. É uma igualdade, é uma equação. É a mesma coisa. Mas por que eu preciso disso? Porque nessa situação eu não consigo somar o valor x com 2, porque eu não sei que valor é esse. Muita gente faz de errado o seguinte, pega o valor x e soma com 2. Diz o quê? Que isso é 2x. Isso está correto, gente? Não, não está correto. O que significa 2x que a gente está vendo? Significa o dobro de um valor. Pegar o valor e somar 2 unidades a ele é o dobro dele? Por exemplo, se esse valor fosse 3, 3 mais 2, 5. O dobro de 3 é 5? Não é. Então, somar uma quantidade desconhecida com alguma coisa ou subtrair, vale também para subtração, eu não posso juntá-lo desse jeito,
tá? Na verdade, eu não posso juntá-lo, porque eu não sei quem é essa quantidade. O que é, então, x mais 2? É x mais 2. Eu só vou poder resolver isso quando eu souber o valor de x. Mas como eu não sei, fica paradinho aqui dentro. Mas o que é que eu posso manipular aqui? Vendo a minha distributiva, uma propriedade que está associada aos conjuntos numéricos, com os valores dos conjuntos numéricos, a gente vai ver isso quando revisar conjuntos numéricos, ela me ajuda a escrever isso aqui de outra forma. De que forma? Como são parcelas de uma soma e essa soma eu estou multiplicando por 3, basta multiplicar esse 3 por cada valor da minha parcela. Isso gera que situação? 3 vezes um certo valor, é o triplo dele, mais 3 vezes o 2, é 6. Então, eu posso distribuir. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque situações como essas aparecerão em vários momentos na resolução das minhas equações e também em equações. Beleza? Só para fechar, eu poderia ter um número negativo, multiplicando por 1/3 de um certo valor, vou botar um M. Eu quero sempre mudar as letras, porque o pessoal fica muito viciado com a letra X. Pode ter equação com qualquer letra, com qualquer símbolo, tá? Não só a letra X. Mais 5. Como é que eu procedo? Eu tenho 1/3 de alguma coisa, de algum valor, somado com 5. A gente acabou de ver. Como eu não sei quanto vale isso, eu não posso somar. Então, se eu tenho um número multiplicando essa soma, o que eu posso fazer com ele? Multiplicar cada parcela, pensando na distributiva, tá? Na propriedade distributiva. O que é que significa multiplicar menos 2 vezes m sobre 3? Aqui vira uma multiplicação de fração. É como se tivesse 1 embaixo. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 2 vezes m, menos 2m, tá? Sobre 1 vezes 3, 3. Agora eu multiplico esse menos 2 vezes o 5. Menos 2 vezes 5, menos 10. Aí vem dos números inteiros o jogo de sinal, beleza? Outra coisa, e se eu tiver 5 vezes o triplo de uma quantidade que eu não sei? 5 vezes o triplo é o triplo, mais o triplo, mais o triplo, mais o triplo, mais o triplo. 5 vezes isso, né? Não sei se eu falei 5. Ou seja, é só multiplicar o 5 pelo 3. Isso vai dar 15x. Beleza? Então, só para a gente fechar e fixar bem, se eu tiver menos 3 vezes 2b menos 6. O que é que vai ser isso? Como a gente viu, eu tenho um número multiplicando uma subtração, ainda vale a ideia da distribuição, eu multiplico ele por cada uma. Menos 3 vezes 2b, é só multiplicar o número pelo coeficiente que está na frente, né? O coeficiente, não precisa, o coeficiente já está na frente. O coeficiente da minha incógnita, tá? Aqui nesse caso, ela nem é uma incógnita, porque eu não tenho como descobri-lo, tá? Isso é um valor desconhecido a priori. Então, eu multiplico menos 3 pelo 2, vai dar o quê? Menos 6. B. E menos 3 vezes menos 6, menos com menos, mais 3 vezes 6, 18. Eu vou ficar por aqui, meu povo, e agora a gente já vai avançar resolvendo equações. Entendendo a ideia básica de equações, que a gente já viu, e depois começar a resolver o nosso primeiro tipo de equação, equação do primeiro grau. Se liga. Valeu. Curte e compartilha se gostou. Valeu.